Um pai foi preso depois de quebrar o vidro da porta de um hospital da Zona Norte de São Paulo. Acho que a gente podia até fazer essa pergunta. Vamos fazer, né? Ele buscava atendimento para o filho que havia sido atropelado e teria encontrado a porta da emergência fechada. Você chega com o seu filho que foi atropelado, você chega lá, a porta de emergência está fechada. Aí ele tenta entrar na porta de emergência, a porta de emergência está fechada. Você quebra um vidro, você vai preso. É o teu filho que está em seus braços, aí ele quebra a porta e vai preso por isso. Ele merecia a prisão? Ou não? E aí? Eu vou postar isso na sequência. Antes, vamos assistir a reportagem. Vem comigo, vamos lá. Esse vídeo foi gravado no momento em que Ednilson Belo da Silva é colocado em uma viatura da Polícia Militar e levado para a delegacia. O comerciante é pai de Henrique, de 10 anos. O garoto foi atropelado na porta de casa por um motociclista e encaminhado para o Hospital Mandaqui, na Zona Norte de São Paulo. Ednilson acabou preso por dano ao patrimônio público depois de quebrar o vidro da porta da entrada da emergência, que estava trancada. Quando eu entrei aqui nesse local, essa porta estava fechada, eu vim socorrer meu filho e essa porta estava fechada da emergência. E eu, como pai, também agiria da mesma forma, ia tentar colocar meu filho para dentro. Não sei se é o certo ou se é o errado, mas como pai eu agiria dessa forma. Isso é uma emergência, é um caso de vida ou morte. Esse tempo, essas frações de segundos ou de minutos pode custar a vida, poderia ter custado a vida do menino. Segundo a denúncia da mãe do garoto, ele só foi atendido depois do desespero do companheiro dela, que tomou a atitude de quebrar o vidro com a maca. Quando eu cheguei, eu me deparei com a polícia, chamando meu marido, pegou ele, levou ele desesperado, pedindo pelo amor de Deus para não levar ele, que ele queria acompanhar o filho dele. Ele tinha prometido que não ia sair de perto do filho dele. De acordo com os seguranças do hospital, a porta da emergência costuma ficar fechada por uma norma da direção da unidade de saúde. E que as equipes de resgate já conhecem o procedimento e sempre avisam por telefone quando estão chegando. Assim que chegou na delegacia, o pai do garoto teve que ficar preso sem direito à fiança porque já tinha passagem pela polícia e chegou a ser condenado pela justiça. Nesta segunda-feira, ele foi trazido aqui para o Fórum Criminal da Barra Funda para passar por uma audiência de custódia. Mas, segundo a família de Ednilson, ele já cumpriu pena por estelionato. Está livre há quase 4 anos. Ele já cumpriu, ele não deve mais nada para a sociedade. Depois de ver o filho atropelado e o marido preso, Kelly passou mal e foi atendida em outro pronto-socorro. Ela afirma que não havia médicos no hospital do Mandaqui, que pertence ao Estado. Não tem médico para mim procurar outro lugar ou ir numa farmácia, porque aqui não tem médico. Em nota, o conjunto hospitalar do Mandaqui informou que atendeu prontamente a criança assim que ela chegou na unidade. Disse também que a porta de entrada da emergência é exclusiva para casos que chegam em veículos socorristas e que o pai da criança não teria dado tempo para a chegada dos funcionários. O hospital registrou o boletim de ocorrência devido ao dano ao patrimônio. Bom, estamos postando agora aqui nas nossas redes sociais. Acabamos de postar lá. Pai socorre o filho que foi atropelado. Ao entrar na emergência, a porta estava fechada. Você entra com o seu filho nos braços, seu filho foi atropelado, você não sabe se seu filho está entre a vida e a morte, você não é médico. O que você quer é salvar o seu filho, ok? Aí você vê escrito emergência, você fala, é por ali que eu vou. A porta da emergência está fechada. Você pega uma maca, arrebenta a porta para você entrar. Aí você consegue entrar com o seu filho. Por causa desse escarcéu todo que ele fez, o filho recebe atendimento. E aí chamam a polícia e falam, foi ele que arrebentou a porta. O senhor está preso, mão para trás. Ele sai algemado e vai para a delegacia. Você acha que esse homem merece a prisão por isso? Ou ele merece ser absolvido? O julgamento vai acontecer dentro de instantes. Renato Lombardi, antes do Felipe Brandão entrar ao vivo com a gente, ele merece ser absolvido ou condenado? Absolvido. 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 Claro, Absolvido. Claro, absolvido. Olha, como é que é? Felipe Brandão tá com a mãe da criança, com a esposa. Opa, Felipe, prioridade você. Tá com a esposa aí, com a esposa do homem que foi preso. A prioridade é você.
Vamos saber se ele vai ser, se ele vai ter que ficar na cadeia ou se ele vai ser solto. Conta pra gente. Pois é, Gotino, a família tá aqui, todo mundo na expectativa para saber o que vai acontecer. O Ednilson chegou aqui no Fórum Criminal da Barra Funda por volta das 11 horas da manhã. Ele deve ser ouvido apenas a partir de 1h30 da tarde, que é quando vão começar as audiências de custódia desta segunda-feira. A família tá aqui realmente muito desesperada. O próprio advogado justificou a atitude do cliente como um ato de desespero de alguém que estava vendo o filho desmaiado na frente da unidade de saúde e não conseguia entrar na emergência porque a porta estava trancada. Aqui ao meu lado, Gotino, está a Kelly. A gente acompanhou ela também na reportagem, desesperada com tudo o que aconteceu. E não é fácil você ver o seu filho de 10 anos desmaiado na porta do hospital. Conta pra gente exatamente ali a dificuldade que foi para vocês conseguirem prestar o socorro para esse garoto. A porta realmente estava trancada. Como é que foi na hora, Kelly? Boa tarde. Boa tarde. O meu marido, eles chegaram no resgate, quando chegou lá, a porta da emergência estava fechada e aí ninguém sabia onde estava a chave da emergência. Pediu pro segurança, o segurança não sabia, o bombeiro também ficou esperando e aí meu marido, num ato de desespero, viu meu filho lá com a cabeça sangrando, com um caroço enorme na cabeça. O que ele fez? Ele pegou a maca e empurrou. O vidro lá é fino. Ele empurrou, quando ele empurrou, quebrou. E foi isso que aconteceu. Eu acho um absurdo, uma falta de respeito isso com a gente. Hoje mesmo eu fui na ouvidoria do hospital, eu reclamei do que aconteceu. Na mesma hora o diretor me chamou lá no 3º andar e falou para mim que não adiantava eu correr atrás, porque meu marido estava errado, porque ele esmurrou, que isso é lei, que eles não estão fora da lei, que eles fazem isso porque é lei e que quem está errado é o meu marido. Bom, é claro, Gotino, a família está na expectativa de que o Ednilson seja liberado após a audiência de custódia. A boa notícia, pelo menos, é que o garotinho de 10 anos já recebeu alta. Apesar de que está aqui bem ao nosso lado, viu, Gotino? Não vamos mostrar, claro, porque é menor de idade, mas está ainda com ferimentos, está bastante machucado e sentindo dores, né, Kelly? Com muita dor no corpo e para ajudar, eles não deram nenhuma receita para mim, dar nenhum remédio para ele em casa, para medicar, para nada. Falou que ele está ótimo, que se eu quiser pegar ele agora e levar para a escola, que eu posso levar, porque ele está muito bem. Bom, não é exatamente o que a gente está vendo. Ô, Gotino, só um detalhe aí pra gente mandar aí pro estúdio, até para o nosso Lombardi comentar. A gente recebeu a informação de que bandidos estariam nessa moto que atropelou o garoto. A moto, inclusive, estava sem placa e os suspeitos que estavam na moto também sem capacete. Pois é, Gotino, que situação, hein? Olha, ô Felipe, deixa eu falar um negócio pra você. Aqui não tem mureta não, tá? Aqui não tem gente em cima do muro. Fala pra Kelly aí que a gente já deu a opinião aqui. O Lombardi já falou que se ele fosse o juiz, o Edmilson seria solto, tá? E eu também, tá? Porque lugar de pai que tenta salvar o filho não é na cadeia, não. Tá escrito emergência, essa porta tinha que estar aberta. E se ele quebrou a porta, os policiais tinham que ter um pouquinho de bom senso. Falar, olha, foi um ato impensado, ele errou, mas foi por causa do filho dele. Inclusive, isso me faz lembrar uma coisa. Quando um bandido é levado para um hospital, você sabia que ele tem preferência? Tem prioridade. Ele tem prioridade? Ele passa na frente de todo mundo? Você sabia disso? Na frente, inclusive, de uma criança que é atropelada. O garotinho agora passa bem, recebeu atendimento, graças a Deus, mas o pai não é médico. O garoto chegou lá com a ambulância do resgate, inclusive. E outra coisa que eu queria acrescentar. Pode falar. Se eu fosse o delegado de polícia, eu também não autuaria em flagrante, não. Eu indiciaria inquérito. Ele provocou um dano público para o patrimônio? Não precisa autuar em flagrante, não. Indicia inquérito e responde em liberdade. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar de um outro assunto. Nós fomos ouvir o advogado de defesa do Edmilson, o Dr. Manuel Machado. Veja o que ele diz sobre o caso. Vamos lá. Essa atitude que o Edmilson teve foi uma atitude de desespero. Ele, assim que ele quebrou a porta, ele chamou as pessoas e falou, pode ficar tranquilo que eu pago, não foi vandalismo. O filho dele desmaiado, ninguém achava a chave para ele ser atendido. O pessoal do SAMU desesperado também tentando abrir a porta e as duas portas de emergência estavam trancadas e ninguém sabia onde estava a chave. Ele vai pagar o prejuízo que o hospital teve, mas deixando bem claro que não foi um ato de vandalismo. Bom, então, posso falar uma coisa? Então eu deveria ter sido preso o dia que eu ajudei um garoto lá no hospital em São Mateus, porque eu invadi o hospital, dei uns murros numa porta lá, entendeu? Eu deveria ter sido preso.
Eu concordo plenamente com o Renato Lombardi, um dos mais competentes jornalistas da televisão brasileira. Delegado, passa um pano, não faz isso.